Nossa Senhora manda em Deus e Deus faz o que ela quer. Deus faz a vontade dela, porque a vontade de Nossa Senhora é sempre a vontade de Deus. Que interessante. Ela de tal maneira se identificou com Deus que ela não quer outra coisa que Deus não quer. Então, se ela pede algo a Deus, é aquilo que Deus está querendo. Que a vontade dela é a vontade de Deus. Então, nesse sentido, sim, até sobre o próprio Deus, quer dizer que Deus vai fazer o que ela está pedindo porque é o que Deus está querendo fazer. Interessante. Então, nesse sentido, precisamos entender bem direitinho. O próprio São Luís matiza bem isso, explica direitinho. Então, nós vemos que é uma tal união entre Nossa Senhora, a criatura mais perfeita, e Deus, que ambos querem a mesma coisa. Que ela procurou, quem mais procurou se identificar com aquilo que é a vontade de Deus é ela. Então, quando ela pede, Deus vai fazer o que ela está querendo, porque é o que ele quer fazer. Não é possível a salvação sem que haja verdadeira devoção à Virgem Maria, porque se você abraça Jesus Cristo, você precisa abraçar aquela que foi a escolhida para trazer Jesus Cristo, não somente ao mundo, mas à sua vida, a Virgem Santíssima. Portanto, a devoção à Virgem Maria, ela é necessária para a salvação. Vocês viram aí que absurdo? Ô Padre Paulo Ricardo, você é teólogo, que absurdo. Isso é uma heresia. E aí eu tava falando, né, que eles... Você sabe quando começou? Quando começou o culto a Maria, por exemplo, e aos santos. Essas coisas foram começando devagarzinho. Não tinha lá no tempo, no século I, século II. Começou algumas coisas a acontecerem a partir do século II. Só que elas foram se desenvolvendo e foram crescendo igual uma bola de neve. E a maioria dessas coisas foram oficializadas depois que a igreja se tornou religião oficial do Estado. Por que será, hein? Né? Só depois do século IV que essas coisas começam a ser oficiais na igreja. Olha que interessante. O Antônio Gruiters, ele vai dizer aqui, ó. Tá aqui no livro, ó. Tá? Eu não sei se vai dar para você ler aí. Puxa vida. Esse trecho. Tá? Mas esse trecho está dizendo o seguinte, ó, que a partir do século V, tô lendo aqui, tá? Para vocês, ó. Tô lendo esse trechinho aqui, ó, onde tá minha mão aqui, ó. Tá? Não sei se dá para ver aí. A partir do século V, ou seja, 400 e pouco, tá? O culto a Maria, ele é desenvolvido a partir do século V, ou seja, depois de Constantino, depois de Teodósio, depois que a igreja se uniu ao Estado e um monte de costumes pagãos que começaram a entrar na igreja. Isso aqui é o Antônio Gruiters que está falando no livro publicado pela editora Paulinas. Veja, a partir do século V, ó, vou ler, página 7, a partir do século V, com o concílio de Éfeso, no ano de 431, tá vendo quando? 400 anos depois de Paulo, de Jesus, né, de Paulo, enfim, desenvolveu-se o culto a Maria, Mãe de Deus. Tá vendo? Vou repetir. No ano 431, desenvolveu-se o culto a Maria, Mãe de Deus, sempre virgem. E agora, olha da onde eles tiraram, a ideia de onde eles tiraram. Não foi aprendendo lá na tradição apostólica, não, viu? Foi no paganismo daquele tempo que eles tiraram essa ideia. Aliás, que eles permitiram, né, que os cristãos, entre aspas, convertidos, entendessem assim. Olha só, era um tempo em que se exaltava muito o valor da virgindade. O culto à Mãe de Deus também teve influências pré-cristãs. Muitos pagãos convertidos eram, antes de serem convertidos, devotos das deusas Cibele, Artemis, Hera, Ísis e outras. Eram veneradas como virgens e mães, cheias de misericórdia para com os seus filhos. Em alguns aspectos do culto a elas foram transferidos a Maria, mãe de Jesus. Está aqui. Essa inspiração toda que você vê de procissão, carregar imagem, jogar flores, cantos a Maria, exageradamente, que eles falam que é veneração, mas você olha assim e fala, cara, mano, eles falam que é veneração, que é dar honras, né? É dar honras, é dar louvor aos feitos dos santos, né? Mas quando você olha aquilo, cara, você fala, mano,
Mas tá igualzinho que os pagãos faziam com seus deuses, cara, igualzinho. E ali eles falam que é veneração, mas isso é quase que uma adoração, cara, é um negócio exagerado. Não é possível. Por isso que Lutero e Calvino e outros saíram fora da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica tomou um rumo diferente do que ela era lá no começo. Os protestantes queriam que a igreja voltasse a ser o que era antes e abrisse mão de um monte de coisa que eles foram pegando pelo caminho, que não tinha nada a ver com o evangelho do início, que estava totalmente distante do espírito da escritura sagrada, da Bíblia. Por isso que aconteceu a reforma protestante entre o século XV, XVI, XVII. Entendeu? Agora veja esses vídeos, olha os cultos aos santos, as procissões, a Santo Expedito, a Virgem Maria, a Aparecida. Olha aí, eu não tô, por favor, não tô fazendo esse vídeo para destruir a imagem do católico e tal. Não, não, os protestantes saíram de dentro do catolicismo. Tá? Com muito respeito, mas eu tô mostrando por que a gente não bate o negócio aí. E por que somos protestantes. Mais uma vez aplaudindo Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora, nossa mãe. Viva a rainha e padroeira do Brasil. Acompanhamos nossa procissão no clima de fé e devoção à Virgem Santíssima. Mãe padroeira, em vossa singela imagem,
há 300 anos aparecestes nas redes dos 3 benditos pescadores do Rio Paraíba do Sul. Como sinal vindo do céu, em vossa dor, nós nos dizeis que para o Pai não existem escravos, apenas filhos preparados. Diante de nós, embaixadores de Deus, rompem-se as correntes da escravidão. Assim, aquelas redes, passastes para o coração e a vida de milhões de outros filhos e filhas vossos, para todos terem sido bênção, peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada, corações reconciliados, vida cristã reassumida. Nós nos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado. Hoje, em vosso santuário e em vossa visita peregrina, nós nos acolhemos como mãe e de vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão entre nós, o vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece. Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e fidelidade. Fazei de nós, vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs de nosso irmão primogênito Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, vamos mais uma vez saudar Nossa Senhora com as nossas palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva nossa mãe querida! As palmas para Nossa Senhora! Dai-nos a bênção, a mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, a mãe querida, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, Ave Maria. Oi pessoal, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nossa mãe querida, quantos de vocês já conseguiu uma graça rezando para ela? Aqui na Graças Religiosas você encontra ela de 15 centímetros até 37 centímetros. Temos ela pronta e temos ela que você pode comprar no manto da sua escolha. A coroa, o resplendor, broche para você colocar no manto dela. E aqui você encontra todos os tamanhos e a maior variedade que tem. Venha, Glórias Religiosas, Nossa Senhora Aparecida, abençoe o seu lar. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora manda em Deus e Deus faz o que ela quer. Deus faz a vontade dela. Por quê? A vontade de Nossa Senhora é sempre a vontade de Deus. Que interessante. Ela de tal maneira se identificou com Deus que ela não quer outra coisa que Deus não quer. Então, se ela pede algo a Deus, é aquilo que Deus está querendo. Que a vontade dela é a vontade de Deus. Então, nesse sentido, sim, até sobre o próprio Deus, quer dizer que Deus vai fazer o que ela está pedindo porque é o que Deus está querendo fazer. Interessante. Então, nesse sentido, precisam entender bem direitinho. O próprio São Luís matiza bem isso, explica direitinho. Então, nós vemos que é uma tal união entre Nossa Senhora, a criatura mais perfeita, e Deus, que ambos querem a mesma coisa. Que ela procurou, quem mais procurou se identificar com aquilo que é a vontade de Deus é ela. Então, quando ela pede, Deus vai fazer o que ela está querendo, porque é o que ele quer fazer. Vocês entenderam? Como que é? É isso. É isso aí. Bom, eu vou indo pro fim. Já falei isso várias vezes. Mas agora eu tô indo pro fim de verdade, que o vídeo já ficou muito longo. Essa história de que falasse, quem que é a igreja apostólica? Nós somos a única igreja. A palavra católica
significa universal, tá? Católico. Essa palavra, a expressão católica, né? Que é igreja católica. A palavra católica significa universal, tá? E essa palavra foi dita pela primeira vez, que a igreja do Senhor, ela é única, certo? Ela é única e ela é católica. Ela é universal. É uma igreja só, realmente, os católicos têm razão. É uma igreja só. E essa igreja não está presa por nomes, meus irmãos católicos. A igreja de Jesus, ela é vista pelos seus fiéis, seja dentro da igreja católica, seja dentro da igreja batista, seja dentro da igreja presbiteriana, seja dentro da igreja luterana. Aonde houver uma igreja, independente do nome que você enfia lá, mas que coloca Jesus como centro da sua adoração, foge dos pecados, vive uma vida de piedade e ensina a palavra de Deus fielmente, ali está uma igreja de Jesus. Ela não é do Papa, ela não é de Pedro, ela não é nada dessas coisas que vocês estão falando. Ela é de Cristo, o que está vivo, ressurreto. Ok? Cristo é livre, o Espírito Santo sopra onde quer, querido, e ele leva os filhos de Deus a fazerem a obra onde ele bem quiser. É assim que funciona. A Igreja Católica quis pôr Deus no nome dela, criou uma instituição, disse, Deus está aqui, preso aqui e tal, como se Deus não pudesse fazer a obra dele em qualquer lugar usando outras pessoas. Que engano vocês. Que engano. Aliás, Lutero disse isso aí, ó. Porque eles falam assim, os protestantes têm vários. Tudo bem. Mas isso é importante, porque se a minha igreja for certa, e a minha igreja batista está certa, a minha, onde eu congrego lá, ela não tem nada a ver com a igreja lá, a Assembleia de Deus, por exemplo. Não estou falando que a Assembleia de Deus está errada, estou dando exemplo. Tá? É só exemplo. Se a igreja da Assembleia de Deus começar a errar, vamos fazer um monte de coisa errada, é só quem está lá sair e vir aqui para Batista. Tranquilo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Assim a gente fica com Jesus sem negar a fé e tem igreja para ir. Agora, os católicos estão numa roubada. Porque eles afirmando que a igreja católica é única, o dia que os católicos... Já acho que tem um monte de desvio, já acho. Esse negócio, por exemplo, dos santos que eu mostrei, aquela fala absurda do padre Paulo Ricardo da devoção mariana, e outras coisas mais que a igreja católica faz, que eu não concordo nem um pouco, e é contraditório com a história da Bíblia. Veja, o católico ele está preso numa ideia de que ali é o único lugar. Ele vai para onde? Ele não tem para onde ir. Olha que tristeza. Agora, o protestante não. Tá ruim aqui? Vou ali, meu amigo. Fica aí fazendo erro aí, que eu vou andar com Jesus e com aqueles que querem andar certos com Jesus. Numa teologia bíblica e saudável. É isso. Ah, tem escândalo. Sai da onde tem escândalo. Ali rouba dinheiro. Sai da onde rouba dinheiro. Porque tem igrejas sérias. Agora, pro protestante isso funciona. Pro católico não funciona. Se tiver um papa ruim, eles têm que engolir o papa até o fim. Se o seu bispo lá da igreja for um bispo picareta, safado, sem vergonha, você tem que aguentar ele lá. Você tem que continuar nessa igreja. Você tem que ficar na igreja. Você pode até mudar de diocese. Você pode mudar de paróquia. Mas você sabe que dentro da tua igreja tem gente encobrindo erros, tá acontecendo um monte de coisa e ninguém faz nada e você é obrigado a ficar lá. Lutero disse, é melhor estar dividido. Olha essa frase de Lutero. Quando foram excomungar Lutero da igreja, acharam que ele ia ficar sem Cristo. Lutero falou, eu vou ficar sem a igreja do Papa, mas jamais ficarei sem Cristo. Aí ele diz assim, ó, olha o que ele fala aí. Eu prefiro estar dividido pela verdade do que unido pela mentira. Certo? Essas tradições da igreja católica, eles foram enfiando no caminho, pessoal. E tem muitas outras coisas, viu? Esse vídeo não caberia o vídeo. Teria que fazer 20 horas de vídeo para explicar mais ou menos as coisas. Mas esse vídeo que ficou longo, mas é breve, perto das coisas que eu tinha que falar. Então é muito desvio. Por isso que em Martinho Lutero fez a reforma protestante, depois outros vieram com ele e cresceu a reforma e tem os evangélicos até hoje. Que saíram sim, com muita alegria. Saímos sim, com muita responsabilidade e fidelidade a Deus de dentro da Igreja Católica. Não estou aqui dizendo que não há salvação na Igreja Católica. Tá? Mas assim como também nem todos da Igreja Evangélica estão salvos.
Tem piedosa na igreja católica e tem piedosa na igreja evangélica. Tem gente ruim na igreja católica e gente ruim na igreja evangélica. Deus que vai julgar todos. Mas os desvios doutrinários, essas coisas da tradição, essas devoções aos santos, essas coisas exageradas, tomou um espaço na igreja que não tinha lá no começo. E eu nem sei, para dizer honestamente, acredito que Deus nem aprova isso aí. Embora os católicos dizem, não adoramos as imagens e não adoramos santos. Nossa adoração é somente a Trindade. Ok, vocês falam isso com a boca. Mas na prática é o que eu mostrei no vídeo aí. É carregando na procissão Virgem Maria, Aparecida para lá e para cá, chorando, né? Pelo santo. É o padre lá dizendo que se quiser salvação tem que passar pela devoção mariana. Isso aí para mim é quase que uma adoração. Tá além de veneração. Então, desculpa aí, católico, mas... Bom, eu ia mostrar aqui um vídeo, né? Já perdi o fio da meada. Ai, meu Deus do céu. O começo da Igreja Católica, embora ela diga que começou com Cristo, na verdade ela toma forma a partir de 324 com o decreto do imperador Constantino, que torna o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E multidões então concorrem para a Igreja cristã para ganhar o favor do imperador. E não se conformando com a pureza do evangelho simples, começou-se a acrescentar ritos pagãos e modificar doutrinas. E o ponto principal foi com relação à Escritura, porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. Tá. E aí Lutero disse não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. A Bíblia católica é diferente da protestante. 7 livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma, era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento... Quanto tempo depois? Muito tempo? 1500 e pouco. Não muito tempo. Tá. Não muito tempo depois. Eu esqueci a data exata agora. 1500 e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, e a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou 7 livros, acrescentou 7 livros ao cânon do Antigo Testamento. E manteve o Novo Testamento idêntico. Não teve diferença. Ela fez isso? Eu acredito que foi para diferenciar os protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora, e porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Bom, eu pus aí o Augusto Nicodemos falando aquilo que eu já tinha falado, né? Só para deixar mais claro aí, tá bom? Agora, lá atrás, o bispo de Alexandria, né? O Inácio de Antioquia, que era ali um dos pais da igreja, que foi mártir, tá? Lá no século II, tá certo? Ele disse o seguinte, ele o primeiro, ele escreveu uma carta à igreja de Esmirna, tá? Uma das igrejas do Apocalipse lá, né? Tem Esmirna. Pois não foi só João que teve a revelação das cartas para Esmirna, né? Das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia. Mas o posterior a João, o bispo aqui, o Inácio de Antioquia, ele também escreveu para Esmirna. E num trecho da carta de Esmirna, ele vai dizer que a igreja do Senhor é única, veja bem, é única e ela é católica. A palavra católica significa universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja, veja bem, a presença de Cristo pela igreja, o ide e fazer discípulos em todas as nações, conforme está em Mateus 28, é para fazer com que o nome de Cristo fosse conhecido aonde? Universalmente. Ide e fazei discípulos aonde? Em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu vos disse. Tá certo?
Então, veja bem, Jesus disse isso aí, Mateus 28. Ao cumprir essa ordem de fazer essa missão, o bispo aqui o Inácio de Antioquia, ele vai dizer o seguinte: então a igreja ela é única, porque ela tem o mesmo Cristo, ela é única nesse sentido. Ele não estava falando que a igreja tinha um chefe centralizado, que tinha um papa, e que ela já tinha uma teologia formada. Nessa época que o Inácio de Antioquia escreveu, né, isso aqui no ano 110, né, por aí, 120 depois de Cristo, um pouquinho depois da morte do apóstolo João. Quando ele escreve isso aqui, galera, eles nem tinham uma teologia totalmente desenvolvida. A igreja não tinha um catecismo, não. Tá entendendo? Então a igreja era única no sentido de ter unidas por as comunidades cristãs e seus diversos bispos eram unidos por Cristo. Como eu falei, a igreja só vai ter uma centralização e unificação lá no século IV, depois de Constantino, principalmente com Teodósio, ou seja, uns 300 anos ou 250 anos depois da morte, pelo menos isso, da morte do bispo aqui, o Inácio. Quando ele escreveu isso para Esmirna, ele estava dizendo que o nome de Jesus deveria ser proclamado em todo lugar, ou seja, por meio da igreja, Cristo é universal. Então a igreja, ela nesse sentido, ela tem que estar em todo mundo falando do Cristo. Portanto, a igreja ela deve ser universal. Tá entendendo? Em todo mundo. É isso que significava o texto. Mas a igreja pegou isso aqui, esse sentido aqui, e ela diz agora, não, os batistas não são a igreja. Eles não são universais. Que engano, querido. Tem batista em todo lugar. Tem batista, missão batista para todo lado. Tem batista na China, tem batista na China hoje tá meio difícil lá, né? Mas tem. Tem batista no Japão, tem batista na América Latina, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa toda tem batista para todo lado. Então o batista também é católico. E não é porque a instituição tá lá. É que o Cristo que a Igreja Católica prega, não é o Jesus de Nazaré? Vocês católicos não falam Jesus de Nazaré? Então, nós também falamos desse Jesus de Nazaré. Não é o Jesus das Escrituras? Sim, é o Jesus das Escrituras que nós pregamos. Que nasceu da Virgem Maria, é esse mesmo que nós pregamos. E nós o anunciamos no mundo inteiro. Por isso que a nossa mensagem é a mensagem do Cristo universal, que quer salvar pessoas do mundo inteiro. Então, nesse sentido, todas as igrejas cristãs que proclamam o Cristo no mundo inteiro são católicas. Tá entendendo? Mas a Igreja Católica pegou a fala do bispo Inácio de Antioquia, lá do início do século II, e disse: esse é o nosso nome, nós somos isso aqui. E fez virar uma instituição. Com CNPJ e tal, virou uma instituição. Tanto que raptaram. Se você abrir uma igreja e falar assim, nós somos Igreja Católica, eles não gostam, eles falam, não, católico é nós. Que bobagem. O bispo de Antioquia não deu esse nome. Naquela época as igrejas nem se reuniam de forma institucionalizada. Havia uma enorme perseguição, como eu falei. O Inácio mesmo foi mártir. Ele morreu comido por feras. Ele foi despedaçado pelas feras por não negar o Cristo. Eles eram pessoas que se reuniam escondidos, faziam cultos. Depois do século II e III, a igreja tão perseguida que era, em determinados lugares e tempos, eles tinham que fazer cultos nas catacumbas de Roma, no cemitério subterrâneo, escondidos. Não tinha um templo, não tinha uma tesouraria, uma diretoria, não tinha cardeal, não tinha papa, não tinha cardeal, não tinha nada disso aí. Isso aí foi sendo construído depois, bem depois. Aí eles pegam aqui a fala do bispo, do século II, vão dizer que ele quis dizer que a igreja católica são eles lá. Não, essa época, eu já disse, a igreja ela estava unida mais por ser o povo de Deus, que cria no mesmo Cristo, e não pelas lideranças, não pelas hierarquias. Tá entendendo? Não tem como o católico negar, cara. Isso aqui é história, meu amigo, isso aqui é história. Lembrando que eu também sou professor de história. Eu sou teólogo por formação e também tenho licenciatura em história, história mesmo. Desculpa, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Termino o vídeo dizendo
que essa história de voltem para casa, nós somos a única igreja. No vídeo inteiro, eu fiz o vídeo inteiro, hoje o assunto foi esse aqui. Tá? E para mostrar que então no século XVI, devido a tantos desvios, escândalos, papas que faziam coisas terríveis, depois de ver tudo isso, Lutero horrorizado, ele questiona a venda de indulgências, que era um documento que o Papa assinava, segundo ele, né? Você pagava pelo documento, você comprava o documento e ele liberava as almas do purgatório. Olha que doideira. Lutero, lógico, católico também, ele questiona tudo. Ele diz que o protestante é um baita de um mentiroso. Eles vêm aqui. É assim, cara, vocês não precisam mentir para se defender. Tá bom? A Inquisição existiu, a perseguição a outras religiões existiu, a Igreja Católica fez, os protestantes também fizeram perseguições, também erraram em anos depois da Reforma, tá? Fique tranquilo. Teve a Igreja Anglicana na Inglaterra, lá a Igreja Anglicana, que já tinha dividido com Roma, matando batistas na água, porque os batistas rejeitavam o batismo infantil, até hoje rejeita o batismo de criança, e eles achavam absurdo, uma heresia, então eles mandavam matar o batista afogado. Olha que doideira. Né? Então, protestantes também erraram no começo da reforma, bastante. Agora, perfeito é Deus, perfeito é Cristo, né? Mas a Igreja Católica tem que parar de se esquivar dos seus erros, das suas coisas, né? Fica de vez em quando fazendo uma meia-culpa, pedindo uma desculpinha aqui, outra ali. Que conversa é essa? Fala logo rasgado, a gente matou gente mesmo na Inquisição, perseguimos mesmo, não podia pensar diferente da gente, que a gente torrava na fogueira e outros métodos. É isso mesmo. Para de ficar romantizando as coisas. Lógico que era o Estado que fazia, né? Não era o padre que ia lá matar, né? Claro. Eles falaram o Estado. Lógico que Estado e Igreja estavam misturados, né? Desde lá de Roma, passando pelo Sacro Império Romano, né? Nova ordem, né? Na Europa, novas formatações, a Igreja estava sempre ali. Sempre ali. Na época feudal, o período feudal da Europa, a católica estava ali. A católica legalizava a autoridade do rei e o rei fazia acontecer as coisas para valorizar e fortalecer a igreja. Não é à toa que a igreja nessa época ganhou um monte de terra. Não é à toa que nessa época a igreja ganhava dízimos em ouro, né? E ela se enriqueceu tanto. Porque ela tinha proteção do Estado. Ok? E fazia favores para o Estado, né? Justificavam coisas em nome de Deus para favorecer certas decisões do rei. Bom, pessoal, é assim, tá? Eu encerro o vídeo falando isso aí. Então, o Lutero, ele vai ver, poxa, venda de indulgência, meu, que absurdo. E a partir daí, Lutero, que já tinha visto várias coisas erradas, ele daí é a gota da água. Ele começa a escrever, chama a Igreja Católica para um debate, chama o clero, o alto clero para um debate. Os caras acham que ele é orgulhoso demais, que absurdo, questionando a igreja. Eles queriam fazer muito a reforma da Basílica de São Pedro, entendeu? Então Lutero era uma pedra no sapato deles, né? E aí eles começam então a dizer para o Lutero se retratar. Você vai ter que se retratar. O que você está falando está tudo errado. Você vai ter que se retratar. E Lutero falou, não. Eu li as escrituras, entendi que eu sou salvo pela fé e não pelos ritos católicos. Eu não sou salvo e a minha alma não está presa num estado de purgatório ou não por conta de uma ordem de um homem. Eu sou salvo por Cristo, minha fé está em Cristo. É a escritura que me diz, quando eu li Paulo escrever aos Romanos, o justo viverá da fé. E ele começa a pregar isso, faz as 95 teses, coloca lá na porta do castelo de Wittenberg, chama o pessoal para discussão. Aí a imprensa ajudou a dar esse impacto na reforma, porque antes disso não tinha. Mas né, desde os 50 anos, os quase que 70, 80 anos já, da época de Lutero, a reforma, antes da reforma acontecer, os 80, 70 anos antes de Lutero tomar essa iniciativa, foi desenvolvida a imprensa na Europa, na Alemanha, né? E aí eles começam, já estava bem avançadinho já, né? Já tinha quase 80 anos a imprensa funcionando. E aí muda tudo, porque tudo começava a circular, né? Os papéis, as pessoas que escreviam, as pessoas começavam a ler obras das pessoas, começou a divulgar, começou a chegar na mão de gente que antes não chegava as coisas, tanto da política como da religião. E quando Lutero fez isso espalhou.
A imprensa foi um momento, assim, foi algo crucial também para ajudar nesse... Foi um fator, né, que ajudou a desenvolver, a avançar a reforma. E aí, muita gente que também tinha crítica à igreja, viu em Lutero uma voz e uma luz no fim do túnel. E aí, então, aconteceu a reforma protestante. E eu vou deixar com vocês um trechinho do Lutero, 2 filmes, um dos anos 50, um dos anos 2000, falando desse trecho que Lutero vai diante do... Ele vai ser ouvido, né, por vários cardeais, bispos da Igreja Católica, diante do alto clero católico, e ali ele vai colocar o porquê que ele não vai se retratar. E aí acontece a Reforma Protestante, e nós estamos aqui hoje. Então, a única igreja de Jesus católica é a igreja que teme a Deus, que ama Cristo e que segue a sua palavra. O resto, querido, é só tradição de homens. Essa que é a verdade. Inclusive, o que dizem os católicos sobre sua grande tradição. Veja o vídeo e depois ficam os recados aí para você. Você, Martinho Lutero, persiste no que escreveu ou está preparado para renegar os escritos e as crenças que professa? Renega ou não ao que escreveu? Alguns falam de fé e boas obras. Se eu renegasse estes, eu negaria a verdade cristã. Em outros, ataquei o papismo. E homens que têm afligido o mundo cristão e que arruinam corpos e almas de outros homens. Se renegasse estes, eu seria como um manto que encobre o mal. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Martin Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós também somos uma igreja que fugimos das apelações da teologia da prosperidade, que é um engano, né, na vida das pessoas. Nós não fazemos barganha com Deus, a oferta, dízimo, não é mercadoria de troca, não existe isso, eu dou dinheiro para ser abençoado, embora a palavra de Deus diz que nós semeamos e colhemos, é verdade, isso é uma semeadura, isso o apóstolo Paulo fala
em sua epístola, né, aos Coríntios, tá certo? Porém, queridos, nós entendemos que nunca devemos jamais pensar numa ideia de barganha, de troca com Deus, tá? Mas sim de amarmos a obra do Senhor e investirmos na obra, né? Investirmos na igreja de Cristo, também financeiramente. E também, queridos, é uma expressão de gratidão de tudo aquilo que Deus já tem feito por nós e tem suprido as nossas necessidades. Então nós olhamos e nos engajamos no trabalho do reino de Deus, cuja igreja, né, ela é levantada por Jesus para fazer esta obra, tá? Então eu quero dizer para os irmãos que você é livre, tá, para também nos ajudar, conforme aquilo que estiver em seu coração, de modo voluntário, generoso, e a nossa oração para que Deus te abençoe muito, tá? E venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho, como a gente tem feito, para que você possa perceber que somos uma igreja séria naquilo que fazemos, tá bom? A Batista Fraternidade é uma igreja que honra a Deus, né, e leva o trabalho, o ministério muito a sério, para a glória de Deus, tá bom? Então eu deixo aqui o QR Code, tá, do nosso Pix, tá aí do lado. Se você quiser fazer, faça aí o Pix, ajude-nos qualquer quantia. Você também pode, aí tem a chave Pix, né, caso você precise da chave Pix, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, tô colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Olá, pessoal, você que está inscrito aqui no canal Degustação Teológica, Deus abençoe sua vida, quero te agradecer por nos seguir aqui, tá bom? Está inscrito no canal, continue curtindo nossos vídeos, clica aí no sininho, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e também compartilha, né, dá um curtir e um compartilhar no vídeo nas redes sociais, tá bom? Quero pedir para você também me seguir, né, seguir a gente no Instagram, é isso mesmo, o Instagram tá aqui, o meu Instagram, né, David Domenicali, beleza? Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Bom, você que está aqui no canal, você já conhece os livros de minha autoria? Sugiro para você que você possa adquirir, né, com uma boa sugestão de leitura e aprendizado e reflexão, os livros que escrevi, tá? Eu vou apresentar 2 deles aqui, tá bom? Esse aqui, Ministério Pastoral, tá? Conselho aos jovens ministros do Evangelho, jovens pastores e aos vocacionados, tá bom? Publicado aí em 2017 pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, tá certo? E esse livro, ele tem objetivo, tem 96 páginas, é um livro bem objetivo mesmo, escrito de forma muito acessível, simples, com a finalidade de ajudar aqueles que são vocacionados ao ministério pastoral a viver a sua fé e exercer, né, o ministério com excelência, tá bom? Sempre olhando para Cristo e obtendo, né, da parte de Deus essa graça para realizar a sua obra. Então, tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção na tua vida. Está disponível, tá, na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, estou pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? E eu também tenho um outro livro escrito, esse aqui, Uma Comunidade Pastoral e Missional, tá bom?
Esse aqui é pela editora Lucel, beleza? Esse livro pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzedas, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Não sei se ele vai estar disponível no site, esse livro, né, o Comunidade, ou se ele estará à venda somente lá no local, tá? Mas fica aí as dicas de leitura, e esse livro aqui, ó, ele tem o objetivo de ajudar a igreja a ter uma visão, junto ao seu pastor, de cuidado e trabalho, de cuidado e serviço, onde a igreja aprende a cuidar uns dos outros, conforme o conselho bíblico do Novo Testamento, e também a olhar as almas, né, com a preocupação missional, tá bom? De forma integral para o ser humano. Então, fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Glória.